TV Artilheiro. Coletiva pós-jogo de Ceará 2, Tirol 1, estreia do Ceará no Campeonato Cearense 2025. Aqui com a gente o treinador Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia as perguntas pelo repórter Júnior Marquezine. E boa noite, Léo. Prazer em revê-lo. Feliz ano novo para você. Obrigado. E a pergunta que eu faço, Léo, como é que, se você explica o comportamento do Ceará nos dois tempos, por que é que o comportamento foi tão diferente do primeiro tempo para o segundo tempo? Júnior Marquezine, Rádio Cidade 860. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu acho que é bem simples. Início de temporada, todos sabem, a gente teve apenas aí 12 dias de preparação com bola, então é muito pouco tempo. Eu acho que a gente conseguiu fazer um primeiro tempo muito positivo, né, dentro daquilo que a gente gosta e entende de jogo, de ser uma equipe propositiva, que agride o adversário, não deixa o adversário se movimentar, se estruturar ofensivamente. Então a gente conseguiu fazer isso bem no primeiro tempo, fizemos um gol rápido que de uma certa forma acabou facilitando nesse quesito. E eu acho que até 10 minutos do segundo tempo a gente ainda conseguiu criar ali umas 2, 3 boas situações. Depois é natural, vem o desgaste, a gente já imaginava que iria sofrer. É claro que a gente não esperava sofrer o gol, né? A gente sabia que teria um pouco de dificuldade. Então a gente teve ali uns 20, 25 minutos ali que a gente sentiu um pouco de dificuldade. No final, com a entrada do Lourenço, do Matheus Bahia, principalmente do Fernandinho, a gente conseguiu retomar de novo as rédeas do jogo e terminamos ali nos 10 minutos finais, até criando algumas possibilidades de gol. Eu acho que no todo foi uma partida dentro daquilo que a gente esperava, alternando bons e maus momentos. Boa noite, Léo. Danilo Queiroz, futebolês. Léo, como é que você avalia a estreia geral aqui do teu time na temporada? Você já começou a falar que foi dentro do que você esperava, algo mais que você esperava, algo até que surgiu que você não esperava. O que você pode dizer dessa estreia da sua equipe e o quanto você espera de progressão aí ao longo desses próximos jogos? Eu acho que a gente teve assim uma performance coletiva em termos de estruturação de marcação bem positiva. Na fase ofensiva do jogo, a gente alternou tanto coletivo quanto individualmente, ainda um pouco sem o time de fazer o passe no momento certo, de acelerar ou de desacelerar o jogo, o que eu acho que é totalmente normal. E individualmente nós tivemos assim muitas estreias, né? Dos 10 jogadores de linha, 5 estavam estreando hoje, ainda machucou o Rafael Ramos logo no início do jogo. Aí de uma certa forma acaba você mudando muito a estrutura da equipe em relação à temporada passada. Mas eu acho que assim a gente tem uma margem boa para crescer ao longo da temporada. São jogadores com características diferentes e a gente no dia a dia, na sequência dos treinamentos e dos jogos, a gente vai tentando explorar a melhor característica de cada um. Boa noite, aqui é o Alisson, para o canal Mantley Alvinegro e Del Luiz. Você hoje teve Rafael, Ramon, Richardson, Mugni e Ailon. Qual a importância desses jogadores que estavam no ano passado, que já conhecem o seu trabalho, para iniciar o ano? E o que vai ser mais importante nesse início de temporada? Dar rodagem àqueles 11 que você acredita que são os ideais, ou dar rodagem ao elenco? Manter o time principal ou dar rodagem ao elenco? Bom, realmente esses atletas fez com que a gente não começasse a temporada do zero, né? Com uma equipe toda ela modificada. Então, é uma base que já conhece o nosso trabalho, alguns movimentos que a gente tem por característica, tanto sem bola quanto com bola, e isso de uma certa forma facilitou para quem chegou. A gente ainda, com certeza, muito longe daquilo que a gente quer e pensa que tem que ser o nosso jogo, mas, de uma certa forma, conseguimos, em alguns momentos do jogo, fazer boas movimentações, boas triangulações, principalmente pelo lado do campo. Em relação a esse momento, a gente
como modificou muito a equipe, a ideia é manter uma base para as partidas seguintes. É claro que a gente vai respeitar a particularidade de cada atleta também, principalmente no aspecto físico, né? Então, tem atleta que vai reagir de uma forma, tem atleta que vai reagir de outra. Então, a gente vai muito na percepção ali de jogo a jogo, mas a ideia é manter uma base para esses primeiros jogos. É claro que vai ser uma sequência muito numerosa de jogos, vai ter algum momento que talvez a gente tenha que modificar toda a equipe, mas nesse momento a gente tem que sim que formar uma base. Léo Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão e da Sol FM. Léo, eu queria te perguntar sobre reforços, né, sobre as peças futuras que devem chegar por aí. Hoje dá para perceber que a grande maioria das suas substituições foram pautadas em mudanças de jogadores de posição por posição, né? Mas, no caso, o Matheus Bahia entrou ali mais um pouco ofensivo no segundo tempo e o Ailon permaneceu o jogo todo, até por uma falta de uma peça de centroavante mesmo, de origem ali naquela posição. O que é que já te passaram em relação a essas peças que o Ceará busca no mercado? Ponta, meia, atacante, centroavante. Qual a perspectiva que passaram para você em relação a essas chegadas? Bom, o clube passou por uma transformação muito grande de elenco, né? A gente, na temporada passada, saíram metade dos atletas, né? Alguns por opção do clube, né? O entendimento de não continuidade, e outros porque receberam algumas propostas que o clube entendeu dentro do momento, da oportunidade de negociar esses atletas. Mas também chegaram boas peças, acredito eu, que a gente conseguiu repor, né, rápido as perdas que a gente sofreu. Naturalmente, vamos ter uma temporada com um número elevado de jogos, com 4 competições pela frente, e a gente sabe que vai ter que ter um elenco com um pouco mais de peças. A diretoria está se movimentando, a gente sabe as necessidades que nós temos, é tratado internamente, mas com certeza vocês acompanham, sabem que realmente no setor de ataque é onde a gente está procurando mais peças, até por questão de números, né, que a gente precisa, mas no momento certo eu tenho certeza que o clube vai fazer boas escolhas e a gente vai conseguir ter um elenco encorpado para a temporada. Léo, boa noite. Professor Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Léo, a entrada do Matheus Bahia foi somente uma situação de jogo? Ou você já vinha treinando os dois alas para eles ficarem sempre ali invertendo a posição, um quando um ataca, o outro fica mais a posição? E como é que você avalia aí aquele lado esquerdo? Bom, ali a gente começou com o Pedro, fazendo aquela função de extremo pela esquerda, dando um pouco de liberdade para ele fazer a diagonal, aproximar do Ailon, e o Mugni, em alguns momentos, ocupando aquela faixa ali junto com o Nicolas. Eu acho que a gente conseguiu fazer boas combinações ali no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, tanto o Pedro quanto o Mugni cansaram, que é normal para início de temporada. E a equipe adversária, aí foi mais uma estratégia de jogo, né? A equipe adversária passou a criar uma dobra ali, entrou o camisa 10 muito bem, fazendo a dobra com o lateral em cima do Nicolas, e a gente começou a sofrer um pouco de dificuldade daquele lado. E o Bahia, a gente também treinou ele ao longo da semana para fazer essa função, dentro daquilo que a gente viu e teve informações do adversário. É um jogador que tem muita força, né? Chega bem no fundo, tem capacidade também de trabalhar pelo meio como um meia esquerda. E ele entrou, no meu entendimento, eu acho que ele cumpriu bem o papel que foi proposto para ele. Léo, boa noite. Larissa, do Futebora. Como você avalia a estreia dos estreantes hoje na partida? Teve alguém que te agradou mais? Perdão, não escutei. Tá baixo, né? Como é que você avalia a estreia dos jogadores que estrearam hoje? Teve alguém que te chamou mais a atenção dos 5 que você citou? Eu não gosto muito de fazer análise individual aqui, normalmente a gente fala do todo, mas é claro que a gente teve sim, foram 5 atletas de linha, mais o goleiro estreando hoje, a gente teve sim uma boa performance. Eu acho que chamou mais atenção a postura do Marlon, né, um jogador que a gente já conhecia, muito experiente, vem de uma Série A aí de uns 3 ou 4 anos em sequência jogando, indo muito bem lá no Cuiabá, teve uma boa performance. O Sobral, que todos já conhecem, né? Enquanto teve perna, conseguiu ir bem, depois acabou cansando pouco. Eu acho que o Pedro também vai ser um jogador que vai nos ajudar muito. Enfim, teve outros também. O Fernandinho entrou bem no final. Tá dentro do esperado. É claro que a gente tem que dar tempo ao tempo. Eu acho que os jogos, a sequência das competições é que vai mostrar
realmente a característica e a capacidade individual de cada um. Léo, boa noite. Crisneide Silveira, do Sistema Verdes Mares. Eu queria primeiro que você falasse um pouco da festa da torcida, né? A torcida lotou mais uma vez aqui o PV, e falasse como é que está já a sua cabeça pensando nesse jogo aí contra o Náutico. Obrigada. Bom, mais uma grande festa, o torcedor veio em bom número, né? Apoiou a equipe do início ao fim. Mais uma vez, no momento que a gente mais precisava do torcedor, ele jogou junto com a equipe, né? Que foi quando a gente sofreu o gol ali, e a equipe estava bem desgastada mesmo, e eu acho que o torcedor entendeu isso, mas o primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo dentro daquilo que eu acho que o torcedor espera, uma equipe impositiva, que busca o gol o tempo inteiro. Então, acho que foi uma estreia dentro daquilo que a gente gostaria que fosse, com resultado positivo, com uma boa presença do torcedor, principalmente para receber esses novos atletas que chegaram no clube. Em relação à próxima partida, o calendário nosso muito apertado, né? A gente ficou sabendo dessa viagem, não tem nem 3 dias, né? Já estrear fora de casa contra o Náutico, uma equipe tradicional do futebol nordestino, do futebol brasileiro, que, né, não está passando por um bom momento, mas a gente sabe da força que tem, então temos que trabalhar bem, já mobilizar os jogadores, até porque já é outra competição, e uma competição que todos gostam de disputar, né, nesse primeiro semestre, e a gente espera estrear bem também. Boa noite, Léo. Raiza Martins, do Globo Esporte. Entre os estreantes, tivemos ali o Keiler, né, um goleiro. E aí, volto a falar um pouquinho da temporada passada, em que o Bruno Ferreira assume depois da lesão do Richard, enfim. Hoje o Fernando Miguel já tem condições de jogo também, estava no banco. Como é que tu encara esse revezamento, e se é que pode ter um revezamento de goleiros embaixo das traves, e como é que você avalia, né, você não gosta muito de falar, mas dessa primeira partida aí, do que o Keiler mostrou? Acredito que o Keiler teve assim, uma boa participação no primeiro tempo, né? No segundo tempo ali teve a infelicidade de errar a batida na bola e acabou que a gente sofreu o gol, mas são coisas que acontecem também de início de temporada, não é só o jogador de linha que às vezes peca numa situação ou outra, acontece com o goleiro também, mas é um goleiro que veio muito bem recomendado, muito bem formado no Internacional, já fez uma competição boa pela Chapecoense, fez jogos também pelo Internacional, então a gente queria conhecer ele, sentiu, os demais aqui a gente já conhece, o Bruno foi muito bem, o Fernando Miguel também está retomando agora, é um goleiro que todos conhecem, então a gente vai dar oportunidade para o Keiler aqui, e ao longo da temporada a gente vai fazer tentar fazer, né, que a gente às vezes nem sempre é justo, e tentar fazer a melhor escolha para o goleiro, definir o goleiro titular do Ceará. Boa noite, Léo. Luiz Noronha, do Globo Esporte também. Quando o Ramon faz o gol, ele e o Muri comemoram com um gesto de óculos, né? De olhinho assim. Eu queria saber como é que tá a química com os novos atletas e os atuais. Saídas, mudanças, mas eles estão se entendendo bem no treinamento, no cotidiano? São jogadores, assim, a gente tem um grupo bastante experiente, são jogadores que já passaram por isso. Eu acho que foi uma preocupação de todos dentro do clube, de trazer jogadores com um perfil bom. E, de uma certa forma, os jogadores que chegaram aqui são jogadores que exercem uma liderança positiva. Quem já está no clube também recebeu eles de braço aberto. Agora, é claro que isso não é da noite para o dia, que a equipe vai ter uma interação tanto dentro quanto fora de campo da melhor forma possível. Vai ser com o decorrer das competições, das dificuldades, dos momentos positivos e como que eles vão saber lidar com isso. Pessoal, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Você falava um pouco dessa loucura que é o calendário do futebol brasileiro, né? As férias, os atletas tiveram que ter férias, aí 12 dias praticamente de atividades até o primeiro compromisso, aí 4 dias depois você já tem regenerativo, viagem e uma partida para a Copa do Nordeste, depois você precisa voltar já para um clássico da Paz pelo Campeonato Cearense e no meio disso tendo que performar, tendo que pontuar, e eu queria que você falasse dessa loucura que é esse começo de temporada. Infelizmente não é um privilégio só do Ceará, né? Todas as equipes da Série A e Série B acabam passando por esse processo, né? A gente pega até muitas equipes da Série A fazendo a opção de começar as competições regionais com as suas equipes de sub-20, né? Atletas sub-23,
mas o Ceará, como várias outras equipes, está respeitando a competição e a gente vai respeitar. Nós vamos jogar as duas competições, tanto o estadual quanto a Copa do Nordeste, com o que a gente tiver de melhor. É claro que às vezes vai chegar um momento que a gente vai ter que rodar 1, 2, 3 peças, talvez até mais, mas o pensamento nosso aqui interno dentro do clube é de jogar com a equipe base o máximo de jogos possíveis. É claro que a gente vai ter que ter um certo cuidado, principalmente no pensamento de lesão, né? A gente tem o controle, mas não tem, né? Porque pode acontecer a qualquer momento. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. TV Artilheiro.